Olá, paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar com a autossensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de continuar a conversar com você sobre aquelas pequenas coisas que podem ser grandes para os altamente sensíveis. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que existem coisas do cotidiano que para a maioria das pessoas, para aqueles 80% que não têm o traço da alta sensibilidade, podem parecer coisas pequenas, irritantes, chatas, mas nada muito sério. Enquanto que estas mesmas coisas, para as pessoas altamente sensíveis, podem sim serem grandes coisas, podem nos sobrecarregar, nos saturar. Eu comecei a tratar dessas coisas no vídeo passado, onde eu falei de 5 destas pequenas coisas que podem sim nos sobrecarregar. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo também, eu vou deixar o link para o vídeo anterior. E falando deste vídeo anterior, eu gostaria de agradecer muito pelos comentários. Como talvez você saiba, eu não sou uma youtuber profissional, né? E eu tento, na medida do possível, trazer aqui conteúdos que eu acho que podem ser úteis para as pessoas altamente sensíveis. Mas é um pouco o meu sentimento. Os comentários de vocês me ajudam a entender se estou no caminho certo, se deveria trazer outra coisa. Então eu agradeço muito pelos comentários e, como sempre, se houver sugestão de tema, por favor, pode colocar aí. Eu vou tentar, na medida das minhas possibilidades, também responder às questões que são importantes para vocês, ok? Bom, mas sem mais conversa, vamos tratar dessas 5 últimas pequenas coisas que eu queria trazer aqui e que podem saturar, sobrecarregar uma pessoa altamente sensível. E a primeira dessas coisas é a exaustão física. Veja, eu terminei o vídeo passado falando sobre a exaustão mental, causada pelo nosso excesso de pensamentos, ruminações, etc. Agora, eu queria falar da exaustão física, que costuma ser causada por fatores externos. Dentre estes fatores externos estão, por exemplo, a falta de sono, o trabalho físico exaustivo e mesmo os exercícios em demasia. Veja, a primeira coisa que é importante que você compreenda aqui é que nós, altamente sensíveis, temos menos energia disponível para as atividades cotidianas do que a maioria das pessoas. E isto ocorre não porque a gente seja fraquinho nem nada disso, mas isto ocorre porque este nosso sistema nervoso, que responde a muitos estímulos e processa esses estímulos com muita profundidade, gasta muita energia ao fazer isto. E, por conta disso, é normal, é natural que a gente se canse um pouco antes dos demais. Por isso mesmo, é fundamental que a gente se preocupe em ter uma boa qualidade de sono. É fundamental que a gente faça pausas entre as tarefas e também é fundamental que a gente regule a quantidade de exercício que nós fazemos, que é, por definição, um pouco menor, de novo, do que aquele da média das pessoas. Então, o que eu quero que você entenda é: nós temos menos energia para as atividades cotidianas, nós precisamos de mais descanso, seja através do sono, seja através das pausas, seja através, principalmente para nós que somos introvertidos, o que equivale a cerca de 70% das pessoas altamente sensíveis. Nós, introvertidos, precisamos também de algum tempo a sós para processar tudo que está rondando na nossa cabeça. Então, é importante que você leve essa nossa necessidade em consideração
na hora de planejar as suas atividades. Não, mas não sobrecarregue o seu dia com uma série de atividades em sequência, sem se dar o tempo para se recuperar e se recompor. Porque se você fizer isso, você estará chamando a exaustão para a sua vida. A segunda coisa, pequena, mas que pode ter um impacto negativo muito profundo sobre uma pessoa altamente sensível, são os estímulos emocionais externos. O que eu estou chamando de estímulos emocionais externos? Podem ser filmes, séries, novelas, o jornal, ou mesmo um ou mais posts perturbadores na rede social. Veja, nós, altamente sensíveis, somos pessoas muito empáticas. A empatia é uma daquelas 4 características que definem o traço. O que isso significa? Isso significa que nós temos muita facilidade para assumir como nossas emoções alheias, seja de familiares, dos nossos parceiros, de amigos, de pessoas que nós vemos em situação de rua, de animais abandonados, etc. Isto vale também para as figuras de ficção. O nosso cérebro, naquele momento, não diferencia a ficção da realidade. Então, nós podemos ter um movimento de empatia muito profunda e sentir as emoções dos personagens como se fossem nossas. E o nosso cérebro pode ficar sobrecarregado ao tentar lidar com essas emoções, principalmente porque a indústria do entretenimento faz com que estes filmes, séries, etc., projetem emoções muito intensas. E tudo isso rebate em nós, e o nosso cérebro fica tentando processar. Então, você imagina que está apenas relaxando, afinal de contas, você está lá deitado, deitada com seu celular, passando o feed de notícias. Porém, se você passar algum tempo fazendo isto e fizer uma checagem depois, verá que pode estar muito mais cansado, cansada, irritado, irritada após o tempo que você passou consumindo este tipo de conteúdo. E, por conta disso, um detox digital, ao menos um dia na semana sem mídias, é algo muito importante para ser incorporado no seu autocuidado paz. A terceira coisa, e esta não é tão pequena assim, que pode sobrecarregar e saturar uma pessoa altamente sensível, são os limites pouco definidos. Veja, nós voltamos aqui à questão da empatia. A nossa empatia nos ajuda a perceber as necessidades das outras pessoas, seja necessidades emocionais, sejam necessidades físicas, sejam necessidades financeiras, sejam necessidades afetivas, enfim. Isto pode fazer com que a gente tente suprir essas necessidades, a gente tente responder às necessidades daquelas pessoas, por vezes, antes mesmo de cuidarmos das nossas próprias necessidades, colocando as necessidades alheias à frente das nossas. É claro que em algumas circunstâncias isto pode ser necessário. Porém, quando isto acontece de forma constante, o resultado costuma ser uma profunda exaustão emocional e física. E também um certo ressentimento e a sensação de estar sendo usado ou usada. Veja, primeira coisa, se este é o seu caso, eu lhe sugiro que dê uma olhada no vídeo que eu tenho gravado aqui sobre a síndrome do ajudante, que eu vou deixar também aqui nos cards a referência para este vídeo. Para toda e qualquer pessoa altamente sensível, é vital, é importante demais aprender não apenas a estabelecer limites, como também a sustentá-los. Porém, para fazer isso, eu preciso que você primeiro compreenda que estabelecer limites não é ser egoísta. Muito pelo contrário.
a condição para que você possa realmente cuidar das outras pessoas, se dedicar a outras pessoas que são importantes para você, é que você seja capaz de cuidar de si mesmo ou de si mesma. Afinal, como eu gosto de dizer, ninguém tira água de um poço seco. Então, cuidar de você e das suas necessidades é a condição para que você possa realmente ser generoso, generosa para com as pessoas que você ama, para com as pessoas com quem você convive, para com as pessoas que precisam de você. Então, eu lhe recomendo que trabalhe fortemente no aprendizado de estabelecer e de manter os seus limites. A quarta coisa considerada pequena, mas que pode realmente sobrecarregar uma pessoa altamente sensível, é a procrastinação. É o adiar as tarefas até o último momento. Seja você mesmo, você mesma, seja pessoas com quem você está, por exemplo, colaborando no trabalho. Veja, a procrastinação é algo que não agrada a ninguém, mesmo quem diz que gosta, que produz melhor sob pressão e tudo mais. Porém, para as pessoas altamente sensíveis, pode se tornar uma verdadeira carga, um peso enorme para carregar, que nos dá uma grande sensação de opressão. Em parte, porque como nós somos muito conscienciosos, muito responsáveis, embora a gente não esteja cumprindo com a tarefa, a preocupação não sai da nossa cabeça. Você está o tempo inteiro lembrando que precisa fazer determinada coisa. O outro aspecto de tudo isso é que, de modo geral, nós precisamos mesmo de mais tempo para fazer as nossas tarefas. Isto por quê? Porque nós tendemos a ser muito detalhistas, cuidadosos e perfeccionistas. Demora um tempo até que a gente dê um trabalho como realmente concluído. Juntando esses dois fatores, a pressão do tempo funciona para nós como algo opressivo que altera inclusive o nosso desempenho, faz com que o nosso desempenho caia. Então, a melhor maneira de lidar com isto é aquilo que eu já falei anteriormente: se dê o tempo necessário para que você cumpra com as suas tarefas, percebendo, lembrando, tendo em conta que, devido a este perfeccionismo, devido a esse cuidado com os detalhes, você tende a gastar mais tempo na execução de uma tarefa. Então, mais uma vez, adeque a sua rotina à pessoa que você é. Não tente fazer o contrário, porque isto não é sustentável e pode lhe levar a ter um problema mais sério adiante. E a última coisa que eu queria trazer aqui para essa relação, e que não é uma coisa pequena, na verdade, é a sensação de não ser compreendido ou compreendida. E por que eu trouxe aqui entre as pequenas coisas? Porque, por vezes, esta sensação de não ser compreendido, compreendida, visto, vista, aceito ou aceita, pode surgir de atitudes dos outros que para eles são coisas pequenas. Porém, o que acontece de verdade é que a maioria das pessoas altamente sensíveis, em algum momento da vida, se percebeu como diferente. Diferente por ser mais intensa emocionalmente, diferente por se cansar mais rápido, diferente por se estressar com mais facilidade e por aí vai. E esta percepção da diferença levou a que tentasse a todo custo se encaixar. E é exatamente este movimento de tentar se encaixar a todo custo que pode sim nos sobrecarregar muitíssimo. Então, uma das primeiras coisas que eu acho importante que você perceba é que a pessoa que primeiro deve compreender e aceitar as suas reações é você mesmo ou você mesma. E isto implica em autoconhecimento, conhecimento sobre o traço da sensibilidade e tempo. Tempo para assimilar, tempo para descobrir a pessoa que você é e, a partir daí, ir
arrumando o seu entorno e moldando a sua vida para que ela se encaixe com a pessoa que você é. Então, este é o primeiro encaixe que você deve fazer. Isto por quê? Porque sempre haverá pessoas que não vão compreender ou aceitar você tal como você é, que vão achar suas reações exageradas, que vão achar que é mimimi, que vão achar que você está buscando chamar a atenção, etc. E somente quando você está consciente de quem você é, você pode definir até que ponto você pretende se encaixar e até que ponto você vai prezar pela sua autenticidade, pela pessoa que você é, aceitando a sua alta sensibilidade com as suas luzes e com as suas sombras. O que para mim é fundamental é que você entenda que a sua sensibilidade é sua responsabilidade. Existem desafios em ter este traço? Sim, a gente já viu. Um cansaço que vem mais fácil, uma facilidade para o estresse, etc. Porém, nada que você não possa manejar ao longo do seu dia. E, sobretudo, nada que lhe faça inferior a quem quer que seja. Embora sim você seja diferente. Então, entender a sua diferença e apropriar-se dela é um trabalho, e é um trabalho de longo prazo. Então, essas são as 10 pequenas coisas que podem sim serem grandes para nós, que podem nos sobrecarregar. Como eu já disse, nem todo mundo vai se sobrecarregar necessariamente com estas mesmas coisas. Algumas podem lhe afetar mais, outras podem não lhe afetar de maneira alguma. Como eu gosto de dizer, somos pessoas diferentes que compartilham de um mesmo traço. Tá? O importante é que você reconheça quais são os seus gatilhos, quais são as questões que tendem a lhe sobrecarregar e, na medida do possível, é claro, evite a concentração desse tipo de coisa na sua vida. E, mais uma vez, eu queria pedir que você comentasse aí embaixo se algumas dessas coisas têm esse efeito sobre você. Eu te digo que algumas delas, como por exemplo a pressão do tempo, tem o poder de realmente me tirar do sério, me dá vontade de chorar quando eu sinto que tenho muita coisa para fazer em pouco tempo. E você? Diz aí como é que você se relaciona com estes temas. Bem, pais, este foi o Papos e Dicas dessa semana. Como sempre, eu espero que este conteúdo tenha lhe sido útil. E, como sempre, também eu peço que, se você gostou, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal. Muito obrigado pelos 7.000 assinantes que nós chegamos. Então, assina o canal, aciona o sininho para saber quando vai haver um vídeo novo. E, se conhecer uma outra pessoa altamente sensível que não entende muito bem porque fica tão cansada, sobrecarregada no fim do dia, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação, e informação de boa qualidade, informação pesquisada, é claro, sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos, e até o nosso próximo encontro. Tchau!